Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque dessa terça-feira, dia 20 de janeiro, uma terça-feira que promete novamente muito calor. Trazendo convidados muito especiais, como o deputado estadual eleito, Caio França, e o nosso colega e sempre presente aqui na bancada, o professor universitário e também coordenador e atuante na área de marketing político, Iberê Cirna. Mas antes da gente conversar sobre os temas importantes que vamos falar hoje, a Cris Chalub tem dicas importantes com as manchetes dos principais jornais do dia. Não é isso, Cris? Bom dia. Isso mesmo, Fernando. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, apagão atinge 10 estados e Distrito Federal. O estado de São Paulo, governo aumenta imposto sobre gasolina e crédito. A Tribuna, Caixa segura juro antigo a contratos em andamento. Boc News, apagão atinge Santos e mais 7 estados. Causa seria consumo devido ao calor. Santa Portal, CPFL restabelece totalidade de carga elétrica no estado de São Paulo. G1 Santos e região, corte de energia afeta São Paulo e causa problemas na região. E no portal da UOL, FMI reduz para apenas 0,3% expectativa de crescimento para o Brasil em 2015. Fernando. A falta de energia elétrica que atingiu determinados estados e cidades, como Santos, na tarde desta segunda-feira, foi a primeira de uma série de apagões que irão ocorrer nas próximas semanas em decorrência do aumento de consumo de energia em razão das altas temperaturas e a falta de chuvas em boa parte dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste, além do Nordeste, por exemplo. Na comparação com dados da ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, é possível identificar o crescimento significativo do consumo de energia no início desse ano em relação ao mesmo período do ano passado, cujo aumento médio nas regiões Sudeste e Centro-Oeste cresceu 13% na comparação entre os primeiros 20 dias de janeiro deste ano, em relação ao mesmo período, portanto. Não bastasse, a situação de boa parte dos reservatórios que geram energia elétrica, na maioria das vezes, é preocupante. Conforme o próprio órgão, nessas regiões, a capacidade de armazenagem é de 18,27%, ou seja, menos de um quinto do total. Menos chuva, mais calor, mais consumo, mais risco de falta de energia. Infelizmente, ao que parece, o país não está preparado para essa realidade. Portanto, telespectador, prepare-se. Os apagões serão cada vez mais frequentes se a situação não for alterada com urgência. Será que restará apenas rezar para São Pedro, já que aqui embaixo pouco tem sido feito para reverter essa realidade já previsível? Mas a gente volta a falar esse tema, um tema importante que aconteceu em vários estados e aqui na região, né, nesse sentido. Mas antes a gente vai ouvir a Cris, que tem informações sobre tempo, temperatura e também o movimento das balsas e estradas. A previsão para hoje é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Segundo o Climatempo, pode chover à tarde e à noite. A temperatura varia entre 25 e 34 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com demora de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou no e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição vai para o ar às 17 horas. Ou então assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Fernando? Ok, Cris. Então nós voltamos logo mais os intervalos justamente para debater temas importantes com os nossos convidados. Até mais. Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone.
uma parceria com a Virtuis Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente. Registre o seu amor por Santos e seja presenteado. Afinal, Santos completa 469 anos no próximo dia 26 de janeiro e você é quem ganhará o presente. Publique uma foto sobre a cidade no Facebook do BocNews e torça para que ela seja mais curtida pelos internautas. As mais curtidas ganharão brindes e serão publicadas na edição 1033 do Jornal BocNews. Acesse o regulamento em bocnews.com e boa sorte! Eu sempre soube que eu queria cantar, fazer música. Eu poderia ter decidido pelo rock, MPB, funk, mas o meu coração me levou pro samba. Eu sei que mandei bem. Você que fez o Enem, pense, pesquise. É a sua oportunidade. Escolher o curso e a universidade é decidir seu futuro. E atenção para o prazo das inscrições do SISU e do ProUni. Fazer uma escolha consciente também é mandar bem. Saiba mais no site. Ministério da Educação, Governo Federal. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque desta terça-feira, dia 20 de janeiro, trazendo como convidado o deputado estadual eleito Caio França e o professor e especialista em marketing político Iberê Cirna. Deputado, seja bem-vindo, bom dia. O deputado teve 123.138 votos, uma das votações mais expressivas, né, nesse último pleito, ocorrido em outubro passado. E, obviamente, entre a eleição e efetivamente a posse, que vai ser só em março, existe esse ato aí, mas obviamente as ações estão sendo feitas, né, prevendo já as suas atividades junto à Assembleia Legislativa. Como tem sido os preparativos aí preparando-se para esse futuro e primeiro mandato? Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia, Fernando, Iberê, ao amigo aí telespectador, um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz, sem dúvida, pela eleição, ainda, né, me organizando para poder assumir o mandato no dia 15 de março. Confesso que a ansiedade começa também a tomar um pouco de conta, mas acho que isso é natural também, né? Pela importância de ter sido eleito deputado, e sem dúvida a votação cria uma responsabilidade muito grande. Acho que também se é importante esse momento aí para a posse, acho que é importante para a gente poder se reorganizar. Tenho feito visita a todos os prefeitos da região, as câmaras municipais, visitar algumas cidades, né, pessoalmente mais distantes aqui da nossa região. Enfim, tenho feito aí uma atividade, ainda não enquanto parlamentar, mas enquanto, né, um agente político que em breve toma posse, para poder acompanhar tudo bem de perto. A gente tem uma relação muito próxima aqui com a Baixada, também tenho, né, intrinsecamente ligado com o Vale do Ribeira, que é uma região muito carente, de vários municípios, uma população mais simples do que a nossa. Portanto, são duas regiões que eu pretendo fazer uma atuação mais forte. Então, acho que esse momento é um momento de organização. Claro, enquanto isso, a gente já tem feito algumas visitas a alguns secretários de Estado, que já tomaram posse. Enfim, acho que é um momento de organização mesmo, passando aí por alguns momentos difíceis, né? As cidades todas passando por problemas financeiros, e aí acaba uma crise nacional aí pegando a gente em relação à energia elétrica, um calor insuportável na nossa região. Portanto, acaba deixando a gente ainda mais preocupado, mas ao mesmo tempo sabendo que nesses momentos é onde surgem as oportunidades para a gente poder ter criatividade e ousadia para poder seguir em frente, né? Então, muito animado aí pelo início de trabalho a partir do dia 15 de março. Ok, seja bem-vindo. Obrigado. Grande Iberê, bom dia também. Não é fácil, né? É eleito no início de outubro e só vai tomar posse em março. É um hiato também que a pessoa imagina a sensação dos que perderam. Também fica aquela sensação de... Não é muito tempo também, Iberê? Não é esse hiato aí de mais de 5 meses aí? Bom dia, Fernando. Bom dia, Caio. Eu acho assim, para o Caio não é, viu? Pelo que eu conheço esse rapazinho aí, que não é de hoje, ele está trabalhando constantemente, né? Independente de mandato, deixar de ter mandato. Esse homem saiu de uma eleição para prefeito, ele não parou, independente do resultado, continuou trabalhando. Tem isso meio do DNA, né, da família. Não podemos esquecer aí o nosso vice-governador, o Márcio França. Então, esse gene da política já tá com esse rapaz aí. Então, não tem jeito. Eu acho que o hiato serve para o passarinho na muda, ele não canta, ele fica quietinho como ele está. Mas está trabalhando
acompanhando toda a articulação da Assembleia, visitando secretários, visitando e vendo a carência dos municípios. Esse é um trabalho importantíssimo para que se desenvolva um bom deputado. É saber qual é a realidade das regiões. Eu, quando estive aqui, estive com o Márcio França, cobrei de que ele tem um compromisso de coração, né? E o Caio acompanha isso como ninguém, que é o Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira há anos, é considerada a região mais carente do estado, sempre. E aí para o Márcio, que nasceu lá, que é de lá, o Caio, que fez um trabalho muito grande e continua ligado, eu acho que esse espaço, até a posse, é uma questão só de legalidade. Porque o trabalho efetivo, eu acho que ele já está fazendo, que é o trabalho como deputado. Então, assim, esse ato é para aquele que se deslumbrou com a coisa, né? Entendeu? Aí mas ele não, ele acha que já tem uma estrutura política, já está trabalhando politicamente, só está precisando que ele dê a chave do gabinete dele, mais nada, entendeu? Exatamente. Caio, na última hora, o seu colega, o Cássio Navarro, que também seria empossado, pelo menos no primeiro momento, pode até ser que surjam mudanças até lá a posse, mas efetivamente será você e o Paulo Correia, efetivamente como os principais representantes aqui da Baixada Santista, né, nesse sentido. Isso você acha, infelizmente, a gente perdeu, né, representatividade, a gente pode falar, obviamente, sobre isso também, mas você acha também que isso também, a responsabilidade será ainda maior pelo fato de a gente perder um representante da região? Então, os prefeitos, obviamente, eles vão possibilidade maior de recorrer, obviamente, aos principais, os dois representantes, é claro, que às vezes tem as suas bancadas partidárias, sem sombra de dúvida, mas os mais próximos são, claro. Até pelo fato também, né, que a pressão também não vai ser muito diferente, o fato de você ser filho do atual vice-governador. Isso também acaba sendo indiretamente uma maneira também. Eu penso, claro, a gente ficou muito triste com a questão do Cássio, a gente foi todo mundo pego de surpresa, porque isso aconteceu um dia antes da diplomação, inclusive eu acho até que, assim, não quero discutir o mérito da questão envolvendo a deputada eleita Vanessa Adamo também, que será colega de Assembleia, mas acho que o momento de se fazer isso deveria ter sido esse julgamento com muito mais tempo, né? Imagina, um dia antes da diplomação você ser avisado, aí, né, tem todo um entorno aí avisado, enfim. Então a gente ficou muito triste, acho que a Baixada, sem dúvida, perde um representante. O Cássio, entre eu e o Paulo, é aquele que já tinha tido a experiência de conviver na Assembleia durante um período, portanto, a gente já tinha combinado, traçado algumas coisas em conjunto. Sem dúvida vai poder ajudar a gente, porque é um colega, mas a gente, sem dúvida, aí perde uma referência para a gente na Assembleia. Agora vamos ter que, com muito trabalho, muita energia, disposição, e acho que isso também, o fato de ser jovem, de repente, pode ajudar muito nesse processo, tanto eu quanto o Paulo, com muita energia para poder compensar aí a falta de um representante, independente da questão partidária, aí, que tem ligação com a região, né? Morador de Praia Grande, vereador aqui na Baixada, enfim, então com uma trajetória bonita na política, e sem dúvida a responsabilidade aumenta nesse sentido aí. Essa questão da representatividade realmente foi uma perda aí aos 45 do segundo tempo, para não dizer. Mas eu ainda nutro a esperança de que ele possa estar na Assembleia, como ele já teve lá atrás como suplente. Sim. Então nós sabemos que a acomodação do secretariado e cargos que são convocados pelo governador, por vezes ainda não está fechado esse quadro, ainda está se discutindo uma série de situações. Eventualmente nós poderíamos aí até ter uma surpresa com o Cássio, que a gente reza para isso, para que ele possa, de alguma forma, voltar, né, à Assembleia e que a região fique representada por mais um jovem. O que eu quero preste atenção é a idade dos nossos deputados. Sim. É uma coisa fantástica. Eu vou até ter ousadia de perguntar, já fez 30, Cássio? Ainda não. Ainda não, né? Ainda não, tenho 26. Então, o Caio ainda é o mais jovem, né? Vai ser o mais jovem da Assembleia. Então, veja assim, sempre a gente diz, tem que depositar esperança nos jovens mesmo, né? Não podemos, até uma renovação natural. E é muito interessante a região ter, porque o Paulo é muito novo, o Cássio é muito novo, né? Então, isso tudo é um alento para que a região consolide essas lideranças e façam as mudanças que têm que ser feitas. Sabe que durante a diplomação, por um acaso do destino aí, sentou eu e o
Curiati, deputado da cidade de Avaré, salvo engano, do PP. São 80 anos, salvo engano. Então, de 26 a 80 anos. Eu falei, doutor Curiati, eu vou precisar muito do senhor para o senhor poder me ajudar. Ele, não, conte comigo, menino, você conte comigo. Mas é só uma curiosidade aí, porque pela diferença, né, a distância que existe em relação à idade, mas sem dúvida acho que claro que a energia do jovem é importante, mas também sem diminuir a importância das pessoas com experiência, se eu não me engano, o caso dele, 7 mandatos na Assembleia, conhece, né, todos os caminhos também. É importante, uma casa assim, sozinho, eu fui vereador, então é claro que é diferente o tamanho, a dimensão, mas eu sei que na casa parlamentar, se você não tiver, né, uma parceria, um relacionamento bom, as coisas não avançam, né? As suas coisas não andam. Portanto, é importante também que tenha um relacionamento legal. Nós formamos um bloco na Assembleia, né, Fernando? São 4 partidos, são 5 partidos, na verdade, que formam um bloco. A gente replicou o bloco, é uma federação que existe no Congresso Nacional, entre PSB, PV, PPS e Solidariedade. E aqui em São Paulo nós acrescentamos o PR. Então são 20 parlamentares, nesse momento, ainda com possibilidade de outros partidos migrarem para o bloco, o que torna aí a gente a segunda maior força da Assembleia, perdendo apenas para o PSDB, que é o partido do governador Geraldo Alckmin, com 23 parlamentares. Então, acho que o grupo ganha força, nós estamos bastante animados aí, iniciando o processo de administração da Assembleia, com direção da casa, etc. Mas mais do que isso, demonstrando o nosso interesse também, não só na questão administrativa da Assembleia, mas que os projetos desse grupo possam ser pautados de maneira mais rápida e ainda mais pensando na política nacional. Acho que assim, o país não pode também ficar nessa polarização que existe entre PT e PSDB. Nós precisamos criar uma força que tenha pujança e condição de disputar outras eleições, grandes eleições, e acho que esse bloco também acaba tendo mais ou menos esse norte também. Esse é um grande desafio também, porque o governo, aliás, a mídia como todo, ela foca muito mais tudo que acontece em Brasília e pouco aborda aqui a Assembleia Legislativa, até a Câmara de São Paulo, enfim, as câmaras municipais principalmente. A mídia foca muito Brasília e esquece, e tem projetos importantíssimos aí que são votados e muitas vezes passam totalmente desapercebidos por parte da população e, enfim, o acompanhamento nesse aspecto. Então, isso é importantíssimo para ter efetivamente esse trabalho. Agora, dentro desse obviamente, você já está se preparando em algumas linhas de atuação. Você como jovem, né, obviamente também talvez tenha as comissões, né? Já nesse sentido, já existe algumas tratativas, que nem o próprio Iberê, obviamente você já está tentando se inteirar da situação, já existem algumas tratativas, algumas comissões que você tem interesse em particular de poder atuar efetivamente? Nós estamos na discussão ainda no grupo, a gente deve definir isso, inclusive pelo bloco, né? Então os partidos devem se sentir representados através do bloco parlamentar. Tem algumas comissões que, na minha avaliação hoje, são importantíssimas, né? Ainda mais para uma região como a nossa. A Comissão de Transportes é uma comissão extremamente importante. A gente tem a questão aqui da Imigrantes, né? Da MTU, que faz aí todo o atendimento de transporte, agora com o VLT, que ainda esse ano deve estar né? Ainda não, até o meio desse ano com certeza vai estar em funcionamento. Então é uma comissão que eu acho que é relevante na casa, assim como a comissão de educação também, que, né, o fato da gente de ser novo, eu penso que a questão aí de cursos técnicos, FATEC, ETEC, o governador tem falado muito na questão da ETEC, FATEC Plus, né, que seria a questão da economia criativa, inclusive, né, o vice-governador Márcio França, que será o responsável aí para poder fazer essa implantação. Uma sugestão dele, inclusive, né? A sugestão dele, portanto, a gente está muito animado, acho que são 2 comissões que eu particularmente, sim, me interesso bastante. Como disse, é claro que isso tem uma discussão ainda, para ver, né, aquele que for líder, por exemplo, do bloco e do partido, provavelmente não ficará com a primeira opção de comissão. E essas duas são 2 comissões que são prioritárias normalmente em qualquer parlamentar. Então, a gente está discutindo na questão da liderança e tal, mas sem dúvida me interessa muito esses 2 assuntos. Acho que até para a nossa região aqui faz muito bem que tenha alguém que nos represente nesse assunto. Lembrando que nas assembleias, em especial na de São Paulo, as comissões de fato funcionam bem, né? Tem reuniões toda semana,
elas têm técnicos da área envolvidos que podem subsidiar a gente de informações. Os secretários são obrigados a cada 15 dias prestar esclarecimentos, contas em relação ao governo do Estado. Portanto, acho que para a gente vai ser muito importante a presença aí na comissão, que são comissões permanentes, né? Além das comissões eventuais que possam vir a ser criadas para alguns casos específicos. Né? A questão do Hospital Regional em São Vicente, eu tive ontem com o diretor regional aqui da saúde para cobrar algum posicionamento do Estado em relação a isso. Fiquei super animado com a conversa. Enfim, está então, avançando esse assunto? Eu acredito que sim, está avançando bastante. Nós precisamos só alinhar alguns pontos. Aí o governo federal tem posicionado aí na mídia que tem a vontade de fazer exatamente, que 50% eles custeariam disso. Eu acho que mais importante do que a gente conseguir construir um hospital, o importante é a manutenção dele, é o custeio dele. Né? Não dá para sobrecarregar tudo no governo do Estado. É importante que tenha essa parceria, continue não só para a construção, mas ao longo do equipamento que ele possa ser custeado. Eu conheço bem, né, a Prefeitura de São Vicente hoje. Para você, dependendo do número de leitos, eu li, por exemplo, nos jornais aqui, 400 leitos. Né? Um hospital de 400 leitos deve custar em torno aí de 20, 30 milhões de reais para você conseguir custear ele ao longo do mês. Então é um custo bastante alto, eu tenho certeza que a cidade sozinha não consegue fazer. Então a minha parte, enquanto parlamentar, enquanto deputado, é conseguir, né, convencer o governo do Estado ao máximo de que São Vicente é uma cidade extremamente carente e que ela também fica no centro da região. Né? Hoje os próprios prefeitos das 9 cidades se convenceram de que São Vicente tem que ter equipamento como esse. Então, eu acredito que o caminho está traçado e a nossa presença na Assembleia fará com que isso possa encurtar ainda mais. Exatamente, que é um desafio, realmente, pela carência, efetivamente, de leitos hospitalares, especialmente SUS, né, e São Vicente, porque, infelizmente, Vicentino, ele muitas vezes recorre a Santos, recorre a coisa, pelo número de moradores, que é um número elevado, né, e a falta de leitos, que realmente são leitos bem limitados. Né? Olha, Fernando, eu fico observando aqui, eu acho que é uma oportunidade ímpar, para a gente até dizer ao telespectador o seguinte: a situação hoje do deputado Caio França, e a gente ouve por aí, militamos aí na área da política, que toda essa explicação e todo esse entendimento da Assembleia e toda essa preocupação com comissões, mostra que este rapaz com 26 anos, ele não foi eleito por ser filho do vice-governador, do presidente estadual do partido, do deputado federal Márcio França. Eu fico muito animado, muito contente, quando eu ouço o Caio, e por outras diversas vezes já estivemos juntos e conversando, a formação que tem esse menino, como tem os outros. Eu quero dar os parabéns, viu, Caio? Porque Obrigado. É difícil. Porque assim, não, é porque é filho do Márcio, o Márcio é que arrumou os votos para ele. Calma, gente. É bom prestar atenção no que este rapaz está falando, né? Posso chamar até de menino com 26 anos, e está mostrando que está preparadíssimo para ser deputado estadual, gente. Assim como estava preparadíssimo há 2 anos atrás para ser prefeito. Então, é uma oportunidade ímpar, Caio, né? De mostrar o seguinte: eu fico feliz de ser filho do vice-governador, mas sou o quê? Preparado, e aí eu brinquei no primeiro bloco, dizendo assim, está no DNA. Então, o Caio sempre foi um bom aluno. Todos esses anos acompanhou a carreira do pai, aprendeu. Não é igual o pai, né? O pai é um pouco mais gordo, aliás, precisa fazer um regime e tal. Mas ele, de qualquer jeito, aprendeu muito na política e está mostrando hoje que com 26 anos de idade está preparadíssimo para subir uma cadeira. Eu particularmente, fico muito feliz, Caio, de poder estar observando isso. E a região saber que está com representantes, não apaniguados, não por nepotismo, nada disso. É porque está preparado. Isso é uma coisa interessante. E o telespectador observar isso, que embora leve o sobrenome França, ele faz a carreira dele sozinho. Ele está preparado para a carreira. Eu fico muito feliz, viu, Fernando? Sim, observando as colocações do Caio. Agradeço. Até porque isso é uma questão, né, Fernando, que é difícil de você conseguir tirar o fato de eu ser filho do meu pai. Então, isso eu nunca vou fazer e eu nem quero, né? Eu tenho o maior orgulho de ser filho dele. Mas sem dúvida acho que ele me abriu as portas e eu não posso negar isso, nem nego para ninguém. Daí para frente eu acho que o caminho é exatamente. Sem dúvida, importante mesmo.
gente volta a falar sobre esse assunto e outros temas depois dos intervalos do terceiro bloco aqui do Jornal em Foco. Até mais. Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. Registre o seu amor por Santos e seja presenteado. Afinal, Santos completa 469 anos no próximo dia 26 de janeiro e você é quem ganhará o presente. Publique uma foto sobre a cidade no Facebook do BocNews e torça para que ela seja mais curtida pelos internautas. As mais curtidas ganharão brindes e serão publicadas na edição 1033 do Jornal BocNews. Acesse o regulamento em bocnews.com e boa sorte! Dia 24, baile oficial da cidade de Santos. Uma grande festa com um show do Jota Quest em comemoração ao aniversário de 469 anos, direto do Mendes Convention Center. Autoridades e personalidades da região em um grande evento com renda revertida ao Fundo Social de Solidariedade. Baile oficial da cidade de Santos. Apoio Atri Fiat em Santos e São Vicente. Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Maria Montesano Noivas. Você sonha e nós ajudamos a realizar. E Márcia Mendes Coifé. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. 18 anos. Na Atri Fiat, o ano é novo, mas o preço é velho. Aproveite que são as últimas unidades sem aumento do IPI. Na compra de um Fiat da linha Adventure, você ganha uma prancha de stand-up pedal e uma aula. Novo Palio Fire, entrada de apenas R$10, mais parcelas de R$699. Só R$10 de entrada mesmo. Um Dr. Active 1.4 Flex completo por R$40.990. Grátis película protetora, protetor de cárter, documentação e PVA. Fiat Zero só se for na Atri. Acesse atri.com.br em Santos e São Vicente. Olá, estamos de volta para o terceiro bloco do Jornal em Foque, que traz como convidados o deputado estadual eleito Caio França e o professor universitário e consultor de marketing político Iberê Cirna. Mas antes da gente voltar a falar sobre os temas aqui da bancada, a jornalista Cris Chalub tem uma pergunta de um telespectador. Pergunta é do Uriel Vilas Boas. Ele dá uma contextualizada no início. Ele diz que a deputada Erundina fez críticas fortes às composições políticas recentes do PSB, uma semelhança ao comportamento da senadora Marta Suplicy em relação ao PT. Ela quer saber qual a opinião do Caio sobre este assunto. Olha, primeiro agradecer a Iberê aqui pela companhia de sempre, mas reforçar que a Erundina é um grande quadro, se elegeu novamente deputada, um ícone aí na política, né? Alguém que defende a questão do socialismo, as bandeiras de esquerda, mas a Erundina muitas vezes acaba sendo uma voz dissoante ao partido, né? Tanto aconteceu assim na questão da discussão com relação ao apoio ao governador Geraldo Alckmin. Ela tinha uma posição de defender uma candidatura própria do partido, que ficou demonstradamente inviabilizada nesse momento. É claro que todo partido, Iberê, Fernando, pensa em disputar a eleição, e tem que ser assim mesmo. Mas muitas vezes vale mais você dar um passo para trás para depois dar 2 na frente. Eu acho que esse exemplo atual foi justamente isso. Então eu, compreendo, né, a questão da Erundina, insisto, uma grande parlamentar, vai ajudar muito o partido ainda no Congresso Nacional, mas ela tem alguns posicionamentos distantes a todos os outros parlamentares, ao partido inteiro praticamente, né? Foi assim quando ela estava no PT e ela acabou brigando e aí veio para o PSB, mas ela sempre foi um quadro nesse sentido, assim, sabe, de briga interna, disputa interna, que é legítimo dentro dos partidos e acabou, não obtendo sucesso com o seu pensamento. Da mesma maneira, a senadora Marta Suplicy, que hoje
tem demonstrado aí irritação, problemas internos em relação ao partido, com a possibilidade, inclusive, de migrar para o PSB. Agora, já é uma questão que tem que ser avaliada. Por exemplo, a senadora sabe, se vier ao PSB, que nós temos o vice-governador do estado, que é vice do governador Geraldo Alckmin, que é do PSDB. Então, não será novidade para ela, né? Que nós temos, aqui em São Paulo, nós estamos apoiando o governador Geraldo Alckmin, o que não impede de disputar a eleição a prefeita na capital, se for o caso, etc. Mas, assim, não dá para você entrar num time e depois começar a reclamar de tudo que aconteceu, não, porque isso estava assim, veja, né, quem está entrando que tem meio que se adequar ao momento em que o partido está. Então, acho que é legítimo, são duas figuras com capital eleitoral muito grande, tanto Erundina quanto ela, inclusive a Erundina foi a mais votada do nosso partido nessa eleição, então merecem todo o respeito, mas assim, são discussões internas no partido que, enquanto quando não tiver consenso, vai acabar indo para o voto. Né? Deputado, nessa linha mesmo, como é que está o grupo da Marina? A Rede, que é o grupo da Rede, dentro do PSB também, porque a Rede, obviamente, tem interesse, obviamente, em criar a vida própria e diante da eleição passada, que criou-se uma expectativa e depois isso não acabou acontecendo, hoje os marinistas, digamos assim, estão lá. Como é que está essa situação? Já começam os atritos? Ou está tudo bem? Como é que é? Porque assim, não é tão simples assim. Que ela teve até atritos até em relação ao seu pai, em relação ao que ela não tinha ela o tempo inteiro queria uma candidatura própria em São Paulo, inclusive colocou uma lista de 5 nomes de pessoas assim que não são do mundo da política e nada contra, eu acho que é até legal que tenha. Mas para você credenciar alguém que não é da política, você não precisa descredenciar quem está. Não é verdade? Para você se colocar enquanto candidato, você não precisa falar, olha, esse aqui não pode, descarta porque ele é da política. Veja, assim, são pessoas que estão há muito tempo. Então, desde o início, acho que teve algumas coisas que foram salutadas durante esse processo de PSB com Rede. Nenhum membro da Rede aceitou cargo diretivo dentro do partido. Então, nenhum deles fazem parte de diretórios estaduais, municipais, nacionais, porque desde o início eles falaram, olha, nós estamos aqui durante um momento. O nosso foco é montar o partido nosso, que é a Rede. Então, assim, sinceramente, hoje, alguns deles, por afinidade, acabou ficando no partido, mas não terão, assim, vida partidária dentro do PSB. Né? Vocês nem contam com eles? Não contamos com ele em eleições municipais agora, em 2016. É claro, aqueles que se sentirem à vontade e tiverem disposição de disputar a eleição a vereador e tal, claro, serão muito bem aceitos, mas o meu entendimento, e eu acho que acontecerá assim, é que eles estão organizados para poder sair do partido assim que a Rede for criada. Agora, eles precisam coletar o número de assinaturas correto, precisam se organizar também para não correr o mesmo problema que aconteceu há 2 anos atrás, quando tentaram criar a Rede. Inclusive, existem outros partidos sendo criados ainda, né? É um festival de partidos, né? Que é outro problema aí, né, na democracia brasileira. Eu acho que o número de partidos extremamente muito 33, grande, né? 33, mas tem 5, 6 sendo criados, cada dia a gente conhece um novo, e assim, não existe tantas teses assim, né, ideológicas na sociedade a esse ponto. Acho que o Congresso deve se posicionar em relação a isso, na reforma política, lembrando que já tentaram barrar, né, com a cláusula de barreira, e aí nesse caso foi o Supremo Tribunal Federal que entendeu que é democrático, é legítimo que grupos se juntem e formem partidos. Eu acho que a gente deveria repensar isso, em especial na questão do fundo partidário. Né? Criar partido, veja, até pode criar, Estados Unidos mas não precisa ter. Nos Estados Unidos a gente fala que tem, mas tem várias vertentes, mas não tem acesso a fundo partidário, a tempo de televisão. Então, assim, criar partido pode criar, mas, poxa, dinheiro público nisso, a cada partido que se cria, eu acho um erro. Esse é um dos grandes problemas. Os Estados Unidos hoje tem 67 partidos, imagine. Tem partido portador de calo seco, é um partido, partido que quer subir do lado direito, tem de tudo. Só que a regra de relação do Estado com os partidos é completamente diferente do nosso. O nosso aqui monta-se partido visando o tempo de televisão, que vale dinheiro, né, o fundo partidário, as negociatas que se faz com o nome do partido. Então, se nós não formos rever isso, aí você tem a cláusula de barreira, como lembrou o Caio aqui. Mas a cláusula de barreira era 5%, passou para 2%, eles sempre vão ajeitando. Entendeu? A verticalização, alguém lembra disso?
Ah, não, precisa ser, fez lá em âmbito federal, uma correlação tem que ser toda. Ah, não, mas não dá certo, porque o Brasil parece que vai acomodando. Um jeitinho brasileiro. Quanto a esses discursos dessas cabeças coroadas dos partidos aí, é mais ou menos normal, né? Eu acho lamentável a ida, por exemplo, da Marina para o PSB com uma cláusula nesse contrato de que eu vou até montar meu partido. Sabe, esta coisa parece que não... E para quem teve 20 milhões de votos na outra, não conseguir 500 mil assinaturas, me deixa um pouco assustado, né? Então, essa brincadeira de montar partido, ninguém é contra, monte-se partido, não tem problema. Mas o Estado tem que tratar o partido com outro olhar, não dá para ser desse jeito. Porque senão nós vamos estar sempre olhando o partido assim, olha, quantos eu tenho? Ah, eu tenho tantos deputados, vale quanto isso de horário de televisão? Gente, virou uma negociata. Então, essa reforma política, ela é obrigatória, embora eu não acredite. Eu não acredite, viu? Eu já tenho idade suficiente para dizer que eu não acredito. Você acha que não sai esse ano? Ninguém dá tiro no pé. Quem vai votar são os mesmos que estão lá. E aí ele fica olhando e fala, bom, mas se eu fizer isso, perco eu. E, lamentavelmente, não vai acontecer absolutamente nada. Né? Então vai se discutir, joga, agora vai ser plebiscito. Tem umas loucuras que se faz aí. Ah, vai ser por um referendo popular. Não vai nem se fala mais. Agora vai virar, presta atenção, brasileiro. Mudou, se falava em reforma política. Agora nós vamos falar em economia. O must do governo é o ministro da Fazenda. Então agora daqui para frente eu vou cortar, vou aumentar luz, vou aumentar imposto, vou aumentar crédito imobiliário, aumentar o juro do crédito imobiliário, eu vou aumentar um monte de coisa. Ninguém mais vai falar de política, de mais nada, esquece isso. Então, isto é que é lamentável no Brasil. Vamos perder uma oportunidade ímpar, porque é o início do mandato. Porque nenhum dos 15 vai querer olhar e dar um tiro no próprio pé e falar, eu vou perder. Não perde. O Caio já é mais otimista. Eu quero ser mais otimista. Não, mas ele tem idade para isso, dá licença, pô. Deixa eu ser mais otimista, torcer e assim, claro que não teria oportunidade, até porque não é competência da Assembleia fazer uma votação em relação à forma política, mas eu quero, obviamente, também usar o mandato da Assembleia, e eu acho que é também tarefa nossa isso, para influenciar, né? Para pressionar, para apertar os parlamentares, né? Inclusive... E o relacionamento que nós temos aqui com os parlamentares que se elegeram aqui pela região e outros que eu tenho mais afinidade, em relação ao partido também, para que possa se votar, né, a reforma política. Acho que tem outros temas importantes, o fim da coligação proporcional, para quem conhece de eleição sabe, muitas vezes se acaba tendo um candidato em relação a outros 30 de uma coligação apenas para eleger uma única pessoa. Então os partidos têm que ter vida própria, têm que ter candidato próprio. Então, acho que são algumas outras, a questão do financiamento, a gente pensa num financiamento privado, mas com pessoa física especificamente, eu acho que pode ser um dos caminhos. Enfim, tem muita coisa aí pela frente, mas eu acho que a reforma política, a pressão popular pode ajudar muito isso. Assim como foi o Ficha Limpa na época, que também, se você for pensar, mexia um pouco na própria carne dos parlamentares e acabou sendo aprovado. Então, eu torço aí, tenho a esperança que a gente consiga ainda esse ano entrar nessa discussão e quem sabe até ter aí já uma definição em relação a isso. Só uma coisinha, me permita acrescentar no Ficha Limpa, só para ver como o Brasil funciona. Foi aprovado, uma maravilha, só não pode, mas aí eu não tenho a regulamentação muito clara, né? Você sabe melhor de quem como advogado. E uma série de brechas nós estamos tendo aí. Sim. Ficha Limpa, que não é meia limpa, lavaram já minha ficha, deixa quieto e ninguém foi punido, quase ninguém. Um ou dois no Brasil, quando nós sabemos que deve ter milhares com ficha suja, mas que continuam nessa brincadeira. Então esse é o Brasil que me deixa preocupado. Mas não perco a esperança, eu acredito no jovem, por isso eu dou um crédito ao Caio. Isso que o Caio falou é importante, telespectador. Em quem você votou, cobrar, especialmente daqueles, ou então dos seus representantes, para se discutir isso. Afinal, é o cidadão que tem esse poder. Acompanhar isso acontece também, que às vezes, se a gente perguntar para muita gente, nem lembra quem votou em outubro. A verdade é essa. A maioria das pessoas nem sabe exatamente, especialmente para deputado, nem sabe quem votou. Não sabe nem para vereador, isso acontece muito. Então, isso é uma responsabilidade também nossa e também, obviamente, do telespectador, das pessoas como um todo, para poder cobrar especificamente, que a gente já começa a ver, até já saiu na imprensa, alguns parlamentares, não vai sair esse ano, tal,
nem começou o novo mandato, mas já está anunciando que não vai sair nesse sentido. Então, fiquem atentos, porque o momento é agora de se fazer uma reforma política, não só econômica, mas política, entre outras reformas. Senão, infelizmente, a gente vai patinar no gelo. A gente volta logo mais para o último bloco aqui do Jornal em Foco. Até mais. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. Registre o seu amor por Santos e seja presenteado. Afinal, Santos completa 469 anos no próximo dia 26 de janeiro. E você é quem ganhará o presente. Publique uma foto sobre a cidade no Facebook do BocNews e torça para que ela seja mais curtida pelos internautas. As mais curtidas ganharão brindes e serão publicadas na edição 1033 do Jornal BocNews. Acesse o regulamento em bocnews.com e boa sorte! Eu sou Renata Queiroga, apresentadora há 10 anos do Tudo de Bom aqui na Santa Cecília TV. E a minha vida, ela se divide entre antes e depois da vinda do Tudo de Bom para Santa Cecília. Deu uma guinada na minha vida profissional, essa emissora. E eu preciso muito agradecer vocês. Eu tenho muito a agradecer. Lógico, eu tenho que parabenizar por tanto sucesso aí, tantos anos de Santa Cecília aqui na nossa região, mas agradecer muito a acolhida, desde os diretores, equipe técnica, a família Teixeira, que me acolheu desde o começo e que é fonte realmente principal aí para esse meu crescimento aqui dentro dessa emissora. Sou muito grata a vocês. E é muito gostoso quando a gente anda na rua. Eu tenho um carinho muito grande das pessoas aqui na Baixada, aqui na nossa região. Mas esse carinho não se deve só ao meu trabalho. É o carinho que a Santa Cecília tem aqui na região. É a maior emissora regional daqui de Santos. Eu tenho muito orgulho, eu sou muito grata por fazer parte disso. Na verdade, eu tenho muito orgulho de ser do Santa. Olá, estamos voltando para o último bloco do Jornal em Foque desta terça-feira, dia 20 de janeiro, trazendo como convidados o deputado estadual eleito Caio França e o professor universitário e consultor e especialista em marketing político Iberê Sena. Mas antes da gente voltar para esse tema central que a gente estava discutindo na bancada, a jornalista Cris Chalub tem mais uma pergunta do internauta, não é isso, Cris? Isso, a pergunta é do Tiago Gomes. Ele fala inicialmente sobre os elogios que o Caio recebeu do Iberê, inclusive que ele estava preparadíssimo para assumir a Prefeitura de São Vicente. Ele gostaria de saber se o Caio se sentia preparado ao transformar, junto com Tércio Garcia, o ex-prefeito, o pronto-socorro do Maitá em hospital, que não tem preparo algum, inclusive não tem médicos. Ele quer saber se isso quer dizer que o Caio realmente estava preparado e também ele cita o rombo que seu partido, seu pai e o Tércio Garcia deixaram na Prefeitura de São Vicente. Olha, assim, reforçar para o Tiago, na verdade, o pronto-socorro que existia no Maitá, até hoje não se transformou em hospital, né? Então, foi, na época, ainda feito algumas avaliações do governo do estado, na época o secretário era o Barrada, se eu não me engano, ele confirmou que faria o aporte financeiro, na época não o fez, portanto, acabou tendo um problema com relação ao governo do estado. E aí, passou a administração, nós já estamos há 2 anos e eu tive ontem conversando com um morador que mora em frente ao hospital, ao UPS do Maitá, e ainda não foi reaberto. Portanto, assim, é uma demonstração de como, de fato, é complicado a questão, né, do hospital novo, mas vale lembrar, eu não fui prefeito em nenhum desses momentos.
né? Eu era vereador em São Vicente de 2008 a 2012, disputei a eleição a prefeito na cidade e não venci a eleição. Portanto, eu penso que a partir do momento em que você vence a eleição, né, cabe à atual administração fazer a gestão em relação ao hospital. Porque eu reforço sempre, né, ao Tiago e aos moradores da cidade que eu disputei a eleição e a cidade que eu receberia do então prefeito Tércio seria a mesma que o Billy recebeu. Nem a mais, nem a menos, a mesma. Então, eu estava preparado para aquilo. O que eu não acho justo, eu não acho correto, é alguém, né, que há tantos anos ocupa a vereança, no caso do prefeito, ocupou a vereança, 4 mandatos consecutivos, dizer que não conhece a estrutura da cidade, não conhecia, foi secretário ao longo de tanto tempo. Portanto, sim, eu não acho que é justo você, né, persuadir e iludir os moradores. Eu reforço, São Vicente tem muita dificuldade em ser administrada. A questão da saúde, a gente iniciou aqui falando desse tema. Né? Ontem eu tive com o diretor e ele me garantiu que o Estado fará o aporte necessário para a gente fazer um novo equipamento na cidade. Então, da minha parte, a partir do dia 15 de março, eu vou lutar muito para que não só o Hospital do Humaitá, mas para que outros pontos da cidade possam ter equipamentos mais estruturados. E eu confesso, me sentia absolutamente preparado para assumir a cidade, sabendo dos problemas que existiam na cidade, problemas financeiros. Lembrando, para não me alongar muito, mas que todos os administradores públicos, a gente acompanha isso na capital, foi assim com o Kassab e o Haddad, todas as cidades têm problemas financeiros e cada vez mais a tendência é essa. É uma outra questão que tem que ser reavaliada aqui, inclusive nesse pacto que existe hoje. É muito dinheiro concentrado na União e o município acaba ficando com pouca coisa. Então, isso é uma questão praticamente que acontece em todas as prefeituras. Quando meu pai assumiu a prefeitura em 97, Fernando, ele pegou 3 meses de salário de funcionário público devendo. Nem por isso ele ficou remoendo e relembrando o que acontecia. Daí para frente, a gestão é dele, né? O problema passa a ser dele. Quando a gente adquire e compra um comércio, né, por exemplo, a gente assume ele com os bônus e com os ônus que existem lá. Então, eu quero reforçar isso. Eu estava preparado para assumir a prefeitura, não foi o momento, mas sem dúvida me serviu aí de experiência, não só na política, mas na minha vida particular. E hoje me sinto bastante preparado para esse mandato de deputado. A Cristian Lube tem mais uma pergunta de um internauta, é isso? Hoje estão chovendo, então, perguntas dos internautas aqui para o deputado. Acabou de chegar aqui a pergunta da Andréia Palopoli. Ela diz que na cidade de São Vicente tem 7 mil famílias que recebem o benefício do Bolsa Família. Ela quer saber a opinião do Caio. Se multiplicarmos uma família com 4 integrantes, teremos quase 1% do total de habitantes da cidade. Olha, a Andréia, ela sempre está em atividade nas redes sociais, então um abraço a Andréia também. Sem dúvida, São Vicente é uma cidade muito simples, né? Uma cidade de um povo trabalhador, de um povo que precisa muito ainda, né, desses trabalhos assistenciais que existem no governo federal. Então, é compreensível, é um dado importante, né? Hoje existe um cadastro único em relação às secretarias municipais do Estado e da União em relação a isso. A nossa tendência, pelo menos o meu pensamento, é fazer com que as pessoas cada vez menos dependam desse tipo de assistência. Eu acho que isso tem que ser, né, importante, esses programas sociais, mas ela tem que, aos poucos, né, começar também a ter a sua própria renda através de alguma atividade. Enfim, acho que é importante que a prefeitura, né, consiga fazer com que essas pessoas possam, de alguma maneira, ter a sua própria renda. Então, é uma atividade que não é fácil, né? Muitas famílias acabam, não vou dizer que são todas, mas algumas, infelizmente, acabam se acomodando em relação a isso, o que não deveria ser assim, né? Então, acho que a nossa parte, enquanto gestor público, é fazer com que as famílias dependam menos, né, disso. O Bolsa Família, a pessoa, na minha opinião, não pode, né, eternamente ter o Bolsa Família. Tem que ser momentâneo, né, até que ela possa ter aí uma expectativa melhor de vida, possa ter alguma renda própria, que dependa, às vezes, única e exclusivamente dela. Então, acho que a nossa tarefa, enquanto gestor, é fazer com que as pessoas dependam menos desse tipo de assistência. Assistência, realmente. Só lembrando que São Vicente tem a 2ª maior população da Baixada Santista, só que é o 5º orçamento da região. Então, isso daí faz uma diferença significativa em termos de, até para um gestor público, qualquer que seja, fazer esse equilíbrio financeiro, que não é fácil. Mágica não existe, né? Eu vejo quando nós falamos de Bolsa Família, poderia ter um exemplo do México. O México, ele tem Bolsa Família, um outro nome lá, mas ele dá 2 anos. Ele dá um prazo.
Dá um prazo de 2 anos. 2 anos você tem de se arrumar. Agora, como nós nunca cuidamos da educação no Brasil, e aí, como professor, me sinto à vontade. Secretário de Educação. Fui secretário de Educação. É assim, nós nunca acreditamos na educação brasileira. Então, nós nunca qualificamos o trabalhador brasileiro. Se não qualificarmos o trabalhador brasileiro, não estamos preparados para os desafios de um mundo globalizado. Ora, e aí eu vou repassar essa responsabilidade ao vice-governador do Estado, Márcio França, ETEC, FATEC e tantas outras coisas, é a grande solução para a qualificação do brasileiro, para que ele possa estar preparado para se sentir útil no mundo globalizado. Se nós um dia tomarmos vergonha na cara e tivermos a educação como prioridade nesse país, nós vamos resolver bastante coisa. Mas enquanto nós colocarmos como quinta, sexta, estamos aí, está discutindo a presidência, não se ouviu falar de educação em debate nenhum. Eu pergunto, mas essa é a solução? Tome exemplo de países que saíram de guerra, países que saíram de catástrofe. Só se solucionou através da educação. Então, a Bolsa Família, a Bolsa Família vai existir porque ele não tem. Primeiro, a economia está estagnada, não cresce. Segundo, quando você fala da necessidade da Bolsa Família, ele não tem qualificação para a exigência do mundo moderno. Ora, é só através da educação que eu consigo qualificar esse funcionário para que possa ter uma renda e não depender do Estado. Entendeu? Lamentavelmente, o município sempre fica com a pior parte. O município é onde você mora, né? É onde você pega o vereador pelo cangote, então é que ele vai tomar o café na padaria. Então, para nós entendermos que esse pacto federativo no Brasil, a figura município aparece em 88, na Constituição de 88. Até então, era uma entidade que pouco se ligava a nível constitucional. Então, em 88, nós começamos a falar em município e atribuímos uma série de obrigações ao município e não a contrapartida financeira. Então, há que dar um estudo nesse pacto federativo para que possa aliviar os municípios. E os municípios, sim, cumprirem o seu papel, que é atender o munícipe. Porque senão ele depende de verba. Nós estamos falando aqui, há um ministro, o ministro é federal, ele vai garantir. Sempre nós estamos dependendo com o chapeuzinho na mão, cada um na sua instância. O município no Estado, o Estado na União, e a União deita em cima do dinheiro e distribui como ele quer. Isso que nós temos que discutir, porque senão nós vamos ficar eternamente pagando isso. Exatamente, né? Bem, para a gente finalizar, Caio, a gente agradece aí a sua participação. Retomando aqui, pontos finais. Quais são as próximas etapas aí até o final até o início do seu mandato? Quais são as próximas coisas? São Vicente fazendo aniversário também, no dia 22? Muito feliz aí, né? 483 anos, a cidade que me abriu as portas para o mundo político, meu agradecimento, e vou honrar muito trabalhando, né, pela cidade, claro, pela região inteira, mas sem dúvida São Vicente tem, né, todo um carinho especial por tudo que eu vivo na cidade. Aproveitar esse momento para agradecer mais uma vez vocês aqui pela oportunidade, né, dizer aos telespectadores que eu vou trabalhar muito aqui para poder honrar os votos que eu tive na região, né, a gente precisa, questão da saúde, segurança, mobilidade, vou trabalhar muito para isso, contem comigo, muito obrigado aqui. Ok, Caio, muito bem, até felicidades aí, vai retornar várias vezes aqui ao Jornal em Foque também. Iberê, muito obrigado, um bom dia para você também. E nós voltamos amanhã no Jornal em Foque, né, nesse horário, a partir das 8h05, com representação a partir das 17 horas aqui na Santa Cecília TV. E também você pode assistir o programa nas redes sociais ou no nosso canal no YouTube, Jornal em Foque. Tenham todos um bom dia. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.